Olá pessoal, está começando mais um Bate-Papo Rede Repórter, o seu programa semanal, trazendo para vocês as personalidades que fazem do seu trabalho uma referência em prol de todos os alagoanos. E hoje vamos bater um papo aqui, o presidente da Algás, Dr. Arnóbio, vem bater um papo com você, comigo, mostrando como é que se coloca a Algás, a maior empresa de gás do estado de Alagoas, sendo uma referência em todo o Brasil, porque está no ar o Bate-Papo Rede Repórter. Estamos de volta com o Bate-Papo Rede Repórter, o seu programa semanal, trazendo hoje o professor Arnóbio Cavalcante. Daqui a pouquinho, porque eu não posso deixar de lembrar que esse programa tem um apoio cultural do Centro Universitário SESMAC. E aqui eu quero mandar um grande abraço ao Dr. João Sampaio, Dr. Douglas Aprato e também ao meu amigo e irmão Jorge Souto de Moraes. Um grande abraço, Moraes, para você. Essa casa maravilhosa que é o Fusos Grilos, e também a maior e melhor loja de seminovos. Você que está querendo pegar um seminovo de qualidade, meu amigo, minha amiga do interior, que vem a Maceió querendo trocar o seu carro, não precisa procurar em outro lugar. Vai direto lá no Sam's Club, procura lá Sancar Veículos. É a primeira loja de seminovos dentro de um supermercado. Procura lá a equipe Vanessa, Roger, Orlando e Adriano e você vai ter o melhor atendimento, melhor plano, melhor prazo e a qualidade dos produtos são indiscutíveis. Então, Sancar Veículos, Sam's Club, telefone 3313-2223, tá bom? E aqui conversando com a gente hoje, o nosso professor Arnóbio. Você vai saber como Alagoas, nesses últimos 3 anos, criou uma evolução imensurável no campo do gás. Prédios, indústrias, gás no automóvel, enfim. Tudo isso, o presidente da Algás, Arnóbio Cavalcante, vai conversar com a gente agora, porque já se encontra aqui e também, antes da Algás, ele foi presidente de alguns órgãos, secretário de Estado. Vai ser um bate-papo interessante. Professor Arnóbio, seja bem-vindo ao Bate-Papo Rede Repórter e traga pra gente essa perspicácia de ser, além da excelência, além de professor da universidade, você trazer a experiência da gestão pública para todos os órgãos que você passou e também para o Algás. Seja bem-vindo, meu grande amigo Arnóbio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Neto, telespectadores da Rede Repórter. De fato, eu acho que eu fiz a opção, desde na minha vida, de ser servidor público, né? No momento, inclusive, que passa o país hoje, falar em serviço público, o servidor público, parece que há uma desconstrução. E eu sou daquelas pessoas que apostam. Eu acho que servir ao público é uma das funções mais nobres do ser humano. Então, essa foi a minha vida. Comecei como professor, né, como professor de ensino secundarista, de cursinho. E Qual era a matéria? Era matemática, física, química, ou seja, sempre a área de exatas. Né? Então, essa foi a minha formação. E já sonhava, mesmo como estudante secundarista, de ter uma profissão de professor. Né? Tive opções, inclusive, na época, né? no final dos anos 70, né? Passei, na época, os grandes concursos, que era Banco do Brasil, Caixa Econômica. Que era o sonho de todo mundo, né? Fiscal de rendas. Então, era o grande momento e eu fiz a opção de ser professor. Me lembro muitas vezes até dos meus pais, até por uma família de 10 irmãos, né? Meu pai, como toda pessoa do interior, dificuldades muito grandes de dar as condições para os filhos. E eu dizia o seguinte: eu vou querer a vida acadêmica, eu quero ser professor. E aí não desviei desse foco. Eu acho que na vida tudo é o foco. Claro, e meu foco queria ser professor. E atingir todos os estágios da profissão. Então, inicialmente terminei engenharia civil, né? Fui contemporâneo de várias personalidades hoje que estão na vida pública conosco, como
o Luciano Barbosa, vice-governador, Mozart Amaral, né? E tantos outros colegas que foram contemporâneos, né? Porque na época era um regime de decreto. Mas eu me focava muito na questão da vida acadêmica. E para ser vida acadêmica, tive que sair um pouco do estado, onde eu fui para Santa Catarina fazer um mestrado em engenharia econômica. Então, nessa época, eu já me interessava pelas questões econômicas, mas dentro de uma visão de um engenheiro, ou seja, da questão do equilíbrio. E, a partir daí, comecei a me especializar em projetos e foi um passo para entrar na área de projetos públicos. Então, foi tudo um processo. E, finalmente, né, mesmo não satisfeito, voltei para a universidade, onde eu ocupei alguns cargos na vida administrativa da Universidade Federal de Alagoas, onde eu atingi, né, fui pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de Alagoas com muito orgulho, na gestão do professor Rogério Pinheiro, fui pró-reitor de administração e me sentia um pouco de falta de continuar com essa questão da gestão pública. Então aí foi quando eu fiz realmente e descobri que minha vocação era o setor público, quando eu fui fazer doutorado na França, na área de economia matemática e projetos de desenvolvimento, e sempre voltados para o serviço público. Então, a partir daí, Neto, eu fui buscar, né, foi um passo para a gente ter as oportunidades ou os convites para ir para o estado de Alagoas. E até a própria experiência que você adquiriu dentro da própria universidade, adquirindo esses cargos, né, que faz com que a presidência, né, o reitor, né, possa, ele sozinho ele não faz nada, ele tem que ter os pares dele. E você, como você mesmo falou, você assumiu vários cargos e isso o fez também sentir uma paixãozinha pela parte política, né, porque não se faz gestão sem a parte política. E aí levaram você também a outros órgãos. Eu queria que você passasse um pouco, professor Arnóbio, para que o pessoal de casa que o conhece, quem não o conhece, né, conhecer um pouco mais o presidente da Algás do estado de Alagoas, essa carreira fantástica que ele tem. De lá você assumiu alguns cargos também, né, da política. Alagoas, eu estava, no momento, minha entrada no governo foi com o governador Ronaldo Lessa, à época. Era o PDT ou era o PTB na época? Ele ainda era PDT. PDT. E à época o governador usava uma jaqueta, né? E ele tinha um pensamento e tinha como mote, né, sempre usar colete por o estado ser o estado da emergência. Tudo que se buscava de indicadores negativos sempre utilizava Alagoas como um boi de piranha, como diz popularmente. Então, sempre os exemplos negativos sempre estavam buscando Alagoas. E o governador Ronaldo Lessa, à época, dizia que precisava de um projeto inovador e só tirava a jaqueta e voltava a usar terno quando tivesse um reconhecimento nacional. E a partir daí, eu fui convidado, eu como pró-reitor, e houve toda uma discussão política à época, onde precisava de vir alguém que tivesse um trânsito com o governo federal para assumir a Secretaria de Assistência Social. E nós trabalhamos no sentido, na época, o Brasil estava mudando as políticas públicas. A assistência social era normalmente primeiras damas, eram políticas compensatórias, era entrega de cestas básicas, era entrega de enxovais, né? Sempre telhas, tijolos, ou seja, era aquela política de compensar o pobre por alguma coisa. Ou seja, quebrou esse paradigma, né? Vinha o Brasil mudando essa política e trabalhando em políticas estruturantes. Por exemplo, o programa da Bolsa Alimentação, o governo daria agora para a mãe de família um programa de bolsa, mas desde que a mãe desse aluno tivesse vinculado a um calendário de vacinação, porque o Estado economizaria muito recursos se o menino tivesse quantas doenças eles estavam imunes se ele atendesse pelo menos um calendário de vacinação. Isso. A Bolsa Escola teria que receber a Bolsa Escola
desde que a criança estivesse na escola. Então, nesse esforço, nós participamos da construção da chamada rede de proteção social. Anobi, e esses projetos que você acaba de falar para a gente, já foi você sendo secretário? Fomos e foi o primeiro estado, e aí vem aquela história, que o primeiro estado estava se implantando no país como um todo, era uma política do governo federal e precisava dessa implementação dessa política nos 102 municípios de Alagoas. E eu tive uma sorte, primeiro, de contar com a equipe, com o apoio, né, do governador, né, e de toda a equipe social, e conseguimos implantar nos 102 municípios o projeto Alvorada, que foi a rede de proteção social nesse estado. À época, a gente escreveu um trabalho junto com a Fundação Getúlio Vargas, chamado Mapa do Fim da Fome em Alagoas. A gente acreditava, e é possível, ainda acredito, ainda sou, né, que como a gente precisava ter, antes de tudo, qualquer políticas sociais, precisavam acabar com uma questão básica, que é a fome. E aí a gente precisava garimpar o máximo de família nesses programas sociais. Claro, depois esse programa foi aperfeiçoado com a atual Bolsa Família. Mas Alagoas foi o primeiro estado a ter todos os seus municípios contemplados com essa rede de proteção, ou iniciados, ou tendo esses programas implantados, não atingindo toda a pobreza, mas em cada um dos 102 municípios tinha a presença dessa política pública. E a partir daí, e mais do que isso, quando a ONU foi observar, né, o índice, a elevação do IDH, Alagoas teve a terceira maior evolução no índice de desenvolvimento humano. Já mudava o quadro, né? Já mudava o quadro. Foi quando o governador passou a usar terno. Tirou a jaqueta, foi uma solenidade. Que foi a promessa dele, né? Que foi a promessa, depois de 3 anos, né? Usando aí, toda a equipe usava aquela jaqueta, um fato histórico, já que você está recuperando. E eu tive a sorte de estar participando desse processo como secretário de Desenvolvimento Social do Estado. De lá você foi para onde? Veio um segundo governo, aí estava... No caso do Ronaldo também? No Ronaldo Lessa, ele foi reeleito, e ele tinha um grande desafio, criar uma agenda de desenvolvimento social. Porque se você olhar o estado de Alagoas, ela teve uma particularidade, o Brasil como um todo, vamos analisar o Brasil. Durante os anos 70, eu diria que foi o apogeu, né, o milagre brasileiro, né, pró-álcool, a economia do Brasil bombou. A linguagem já era extremamente avançada, né? Avançada. Quando você entra nos anos 80, a gente tem a marca da inflação, da recessão. Em 81, o PIB foi negativo, 83 negativo, 87. Você lembra muito bem, mas muitos telespectadores não estão aqui, mas a década de 80 foi a década que em um mês a gente chegou à inflação de 89%. Não se existia nenhuma política produtiva para esse país. É tanto que o Edmar Baixa, à época presidente do IBGE, chamou a década de 80, que hoje na linguagem econômica é chamada a década perdida. O Brasil perdeu. Se você olhar o crescimento durante os anos 80, praticamente foi zero. Uma das coisas, só pegando lá dentro, uma das coisas que eu me lembro era o conversor da moeda, né? Que a gente usava tablita, lembra? Tablita. Para saber o valor real do produto, pegava a tablita, multiplicava. E cada vez, e depois de 6 meses já mudava a moeda. Mudava. Cruzeiro, cruzeiro isso, novo, cruzado, exato. Cruzado novo, cruzado ré. Ou seja, há uma diversidade de moedas e a gente não tinha parâmetro. Né? Você comprava um carro, você conhece disso, isso. Se vendesse hoje, amanhã já era outro preço. Então o Brasil como um todo não tinha políticas para isso. E o Alagoas sofreu na década de 80, o Brasil como um todo. Durante os anos 90, o Brasil começou já com a estabilidade monetária, né? A partir do Plano Real, né? A gente já começou a chamada guerra fiscal. Os estados começaram a buscar o tempo atrasado e cada um oferecendo cada vez ativos para as empresas se instalarem. E o que estava em Alagoas? Né? Os anos 90 a gente foi perdido também.
Porque durante os anos 90, a gente perdeu os principais mecanismos. Com a crise fiscal foi tamanha, né? A crise financeira que esse Estado se apresentou, que a gente não tinha mais Produban, não tinha mais banco. Que foi uma grande perda, né, professor? O Produban para o Estado de Alagoas até hoje sofre. Totalmente. E a né? agência de desenvolvimento, não tínhamos. A Codeal faliu, né? Nós tínhamos, a Emater fechou, que é a empresa de extensão rural para esse Estado, né? Tínhamos vários centros de pesquisa nesse Estado, fechou. E a gente entrou numa crise fiscal tremenda. Você se lembra aquele 17 de julho Sim. de 97, onde a receita do Estado era 97% da folha de pagamento. Ou seja, se o Estado não fizesse nada, fosse pagar a folha, não dava. Então houve uma enormidade, ou vários meses, chegou a acumular quase 8 meses de atraso. Tinha funcionários Salarial. públicos de atraso salarial, né? Suicídios, toda aquela crise. Edifício Breda era o point, de Era. pular lá de cima, né? O pessoal usava muito ali. E aí o Ronaldo disse: Arnaldo, vamos construir, no meu segundo governo, já em 2000, vamos construir uma agenda de desenvolvimento pelo Estado. Só para você ter ideia, o Estado não tinha mais Secretaria de Desenvolvimento. Ele fechou para fazer o quê? Não tinha o que fazer. Vinha um empresário aqui, disse que era o financiamento do banco, vamos atrás. Ia no Sergipe, tinha um Banese, que tinha companhia de desenvolvimento para dar incentivo fiscal ou locacional. Alagoas não tinha. Então o desafio, eu digo, vou ser o secretário de nada, né? Porque não tínhamos nenhum mecanismo. Qual é a capacidade de atração de desenvolvimento desse Estado? Foi quando a gente começou um processo de regulamentação. O governo, à época. Então, nós partimos a regularizar, ou regulamentar o Prodesim, criamos o atual Conselho de Desenvolvimento, o CONEDES do Estado, hoje vigente. Foi tudo construído porque não tinha nada. Construímos o embrião de um Banco Cidadão, que hoje é a nossa agência de fomento. Né? Começamos a pensar no Interal. A agência de fomento seria a Desenvolve, né? A Desenvolve, toda ela. E quando íamos no Banco Central, olha, o Estado não tem espaço fiscal para criar isso. Mas a gente começou a desenvolver um grupo, claro, e eu participei desses processos. A credibilidade também que vocês foram adquirindo, né? Como a gente reestruturar esse Estado, né? Revitalizar o polo. O polo só tinha Alcló, Braskem e a CPC. Começamos a criar incentivos, trazer essas empresas. Claro, muitas delas a gente não participou ou não inaugurou, mas para mim o fundamental é você estar nesse processo de reestruturação do Estado. Começamos a regulamentar vários, né, contando com o apoio da Assembleia, para criar uma estratégia, uma plataforma para o Estado começar a andar. Então foi essa etapa, na época, o governador Ronaldo Lessa me colocou secretário coordenador da área de desenvolvimento econômico. Foi pela primeira vez, depois de 20 anos, que a gente lançou um plano de desenvolvimento para esse Estado. Que, né, como um plano, são ideias, quais são as saídas de Alagoas, né? Pensávamos já na logística. Alagoas não dá para competir, mas ele está no meio de duas economias, como Bahia e Pernambuco, ou Ceará. Então a gente precisa aproveitar essa condição logística, que hoje eu vejo o governo caminhando nesse sentido de criar infraestrutura logística. Pensávamos também no aproveitamento energético desse Estado. O Estado tem duas usinas hidroelétricas, Xingó, Paulo Afonso, tem uma biomassa fantástica, né? Hoje as usinas, né, as poucas hoje existentes, já levava a isso. Pensávamos na época que o papel do setor sucroalcooleiro ia diminuir. E à época o governo já pensou na criação dos arranjos produtivos locais. Então foi estabelecida, inclusive, a volta do APL Química e Plástico, ou seja, foi feito um processo e na época eu participei.
Depois disso, terminou o governo, né? Eu lembro que você, terminando o governo, você foi participar do governo do Cícero Almeida, né? Da prefeitura. Mas como é que antes, foi aquela história? Foi. Mas antes disso, nessa minha passagem, eu tive um convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento e fui para Washington. Eu me lembro como o inglês na época disse, Arnaldo, você fica ali, você é uma ilha, pensando essas coisas todas, você quer visitar, quer passar um tempo em Washington para você conhecer esses instrumentos. Foi uma escola que eu pude participar. Quanto tempo o Arnaldo ficou lá? 6 meses, né? Nessa. E quando voltei, tive a oportunidade, o Ronaldo assumiu a secretaria executiva do Ministério do Trabalho e eu fui ser o subsecretário de Planejamento e Orçamento, ou seja, trabalhar com a execução do Ministério, né? Tivemos, né, uma ação importante, conheci a máquina pública federal, já conheci o estadual e Maceió tinha uma lacuna. E a gente, como alagoano, já estava bem estabelecido, minha trajetória estava reconectando meus contatos com o BID, a possibilidade de trocar de vez. Meus filhos já estavam, né, até hoje, uma já mora na Europa, não volta mais, o outro já, quer dizer, tinha perdido as conexões com esses processos, eles me acompanhando. O resultado, eu preciso, quer dizer, mais paciência, mas hoje eles estão hoje em centros de pesquisas, trabalhando para a ONU. Acompanharam o pai? Acompanharam e ficaram, né? Não quiseram. E acompanharam no sentido de pai e filho e também no sentido acadêmico, né? Foram pela veia acadêmica, estão lá, né, se doutorando, buscando isso, e aí foi quando você bem colocou, Maceió, uma cidade de 200 mil habitantes, precisava de uma política pública de emprego e trabalho. Foi quando, né, o prefeito Cícero Almeida me convidou para montar a Secretaria de Trabalho de Maceió. Então, nós vínhamos implantar uma lacuna que a gente não tinha um sistema público de emprego. Entendi. Então, a implementação, né, e aí me motivava, porque era uma ação inovadora, né, estruturar uma secretaria, montar uma política de emprego, começamos a capacitar, né, integrar, e a partir daí foi também um convite para acumular a Secretaria de Abastecimento. Foi quando a gente criou programas de inclusão, mercado cidadão, fizemos um projeto e ganhamos, por exemplo, a recuperação do mercado público que você vê hoje pintado, não teve R$1, né, do público. Ali foi um projeto que eu entrei, né, de uma empresa, Prêmio Nacional, e a gente desenvolveu um projeto de inclusão e ganhamos o prêmio e todas aquelas tintas foram doadas para a recuperação. Obviamente, eu não inaugurei, porque 3 meses depois de eu sair, foi inaugurado e tínhamos vários projetos nos mercados públicos, mas eu não quero entrar muito em detalhes, e aí chegou a hora realmente de eu voltar para a universidade, porque hoje mesmo eu licenciado desses cargos, né, teoricamente eu sou liberado para as atividades acadêmicas, porque está me indenizando, eu faço questão de dar aula mesmo sem ganhar R$1. Mas foi tudo o que a universidade, foi lá que começou a minha vida. Então eu me sinto, mesmo sem ser remunerado, eu ministrar e passar um pouco essa vida que a gente é uma experiência fantástica, você não tem noção a importância. E aí eu divido isso com vocês de casa. Muitas vezes a gente vê os projetos governamentais sendo implantados e a gente acha que vem de fora, e não. Está aqui, ó, o professor Arnaldo passando para a gente uma radiografia de todos os tópicos econômicos que se deram positivos para o nosso Estado e que teve a participação dele, levando as suas ideias, como tem até hoje. Né? Hoje você está como presidente da Algás. Fala para a gente um pouco essa experiência, Arnaldo. Isso já foi um outro momento. Na época do governo, eu tive uma passagem na presidência do Conselho, e aí, na realidade, tive uma oportunidade da Algás, e tive a oportunidade de ser convidado para assumir a presidência. Então,
eu, depois de ter passado na esfera federal, estadual e municipal, no município onde assumi a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, sempre Todo no mundo projeto quer ter o Arnóbio no governo. de estruturação. Eram sempre processos de estruturação. Foi quando eu vim convidado pelo governador Renan Filho para assumir a Algás. E aí eu já tinha em mente... Já era conselheiro, já tinha noção? Eu digo, a gente tem que marcar. O estado de Alagoas merece a interiorização. O gás era só distribuído na Grande Maceió. Só tinha gás aqui. Em Maceió. Então, e eu digo, vamos trabalhar, obviamente, com a equipe, com apoio do governador, de todos, né, de toda a equipe, vamos interiorizar o gás. A gente precisa levar o gás para o alagoano. Até porque eu não sou contra, não, mas hoje Alagoas produz 1,5 milhão de metros cúbicos de gás por dia, só fica com a metade. Acho que temos que ajudar. Mas por que não se vir? Por que não ficar mais para os alagoanos? Então foi aquela ideia, o governador tinha a determinação e tinha um afinco, né? E para isso, vamos levar para Arapiraca, vamos levar para o Agreste. Então foi uma obra arrojada. Coisa boa. Em 3 anos, a gente buscar um financiamento junto ao Banco do Nordeste, sem R$1 de entrada, dar resultados, porque ali eu sou medido, eu tenho que gerar dividendos. É uma empresa tratada e realmente tem que ser visto, o entendimento do governo sempre foi no sentido de ser uma empresa. Os sócios também acompanharam, quando disseram, Arnaldo, você vai voltar, a gente apoia. Então isso para mim eu me senti muito gratificado e com uma responsabilidade. Não tem preço, né, Arnaldo? Aí você buscar financiamento, entrar para chegar. E hoje a gente tem o gás em Arapiraca. Agora estamos começando o adensamento, ou seja, a entrada dentro da cidade. E esse marco, assim, eu precisava de ter essa marca. A história do gás em Alagoas foi investido, só para você ter ideia, quase nesse governo, nesses 3 anos de governo, né? E obviamente teve mérito no nosso gestor maior que tinha essa concepção, quase 60% dos investimentos da história da Algás. Quando eu junto isso, e mais do que isso, nós estamos dobrando a oferta do polo. Hoje eu já posso dizer, agora, muito proximamente, no próximo mês, a gente está dobrando a oferta de gás no Distrito Industrial José Aprígio Vilela, em Marechal Deodoro. Coisa boa. Isso significa dizer que a gente não aguentava mais Alagoas se viesse uma nova Porto Belo. Nós não tínhamos eu ia gás. dizer isso. Isso você, com essa ação, você facilita, né, a vinda de novas indústrias para cá. Há 20 anos a gente vai ter gás. Eu ficava sempre com medo de dizer, hoje a gente já está apto para olhar com um horizonte de 20 anos Alagoas, aquele polo, né, tão dinamizador, a gente está fazendo a parte. Então essa infraestrutura, essa interiorização vai ser dada. Então a gente tem aquela tubulação atual que atende, foi construída na época que nem existia o gás, era a Petrobras que fez. Hoje não, o governo teve o afinco e a determinação de levar o gás para não só Arapiraca, né, abrir uma nova fronteira. A partir dali a gente está querendo fazer um raio, um anel do gás naquela região, né, do Agreste e tudo. Até uma viabilidade de 100 quilômetros a gente pode levar. Já estamos trabalhando com algumas cidades, por exemplo, já levar o gás para Santana, através do gás comprimido leva de caminhão. Ou seja, é uma outra história que se apresenta em Alagoas com a história do gás. Porque o gás era basicamente nas nossas residências, principalmente na Ponta Verde, além, obviamente, da Braskem, que consome parte substancial das nossas vendas. Temos o veículo, podemos abrir novos corredores do gás, né, a partir dessas iniciativas do governo do estado de Alagoas.
Que bom, Arnóbio. Eu fico muito feliz, nós que fazemos a Rede Repórter, a gente fica feliz para trazer para você, né, em trazer para você essa personalidade que muitas vezes fica escondida, né, e que a gente não tem ideia de onde veio. E o presidente da Algás traz para vocês essa nova metodologia de gestão, onde o sistema de gás vai também para todos os municípios, claro, com o apoio do governo do estado de Alagoas, que sem ele, naturalmente, você não tinha como fazer, né? E eu quero dizer a você o seguinte, Arnóbio, eu quero aqui mandar um grande abraço, em nome também de todos que fazem aqui o Repórter Maceió, a todos os funcionários da Algás, capitaneado pela sua pessoa, esse exemplo de gestão que você tem comandado lá dentro, né, a gestão participativa, e faça aqui do nosso programa a sua tribuna para que você possa, a qualquer momento que quiser conversar, pode vir para cá, estamos de braços abertos para recebê-lo, Arnóbio. Neto, realmente eu quero dizer que isso não existe o Arnóbio. Como você bem colocou, a gente tem em torno de 100 colaboradores pensando, se dedicando. Hoje mesmo eu estava recebendo uma equipe de fora para visitar nossas expertises. E isso só ocorre quando você tem uma equipe. É verdade. Né? Agora mesmo com essa redefinição do papel da Petrobras, hoje ela está se redesenhando, por exemplo, nós estamos fazendo um esforço, nós, companhias do Nordeste, num sentido de uma chamada pública, e Alagoas mais uma vez capitaneada a isso, no sentido de trazer gás de onde for, para baixar o preço, ou seja, nós estamos fazendo uma chamada pública internacional. Ontem mesmo eu assinei num diário oficial, porque eu vejo todo mundo reclamar que o preço do combustível todo dia aumenta. Eu digo, não. Chamei terça-feira próxima passada, reunimos quase 31 empresas do mundo inteiro, no Rio de Janeiro, e me orgulha como no Nordeste está a Algás junto com a Bahia Gás, capitaneando todo esse processo e criando novas fronteiras do gás, novas aplicações. Porque quando a gente pensa no gás, você pensa sempre na queima, é sempre o fogão. Gás é fogão, não gás. Por exemplo, esse prédio aqui, esse ar-condicionado pode ser a gás. Geração, cogeração, veículo que a gente anda, indústria que a gente anda, ou seja, a gente tem vários... presente na vida do cidadão, do né? cidadão. Você pega o Japão, por exemplo, a matriz energética do Japão, mais de 90% é de gás. Só que a gente tem a memória do modelo hidroelétrico, que na matriz elétrica, quase 60% da energia elétrica vem das usinas hidroelétricas, mas é um ponto fora da curva, porque o Brasil tem água o tempo todo. Sim. Você chega na Europa, chegou em dezembro, a água vira gelo, não vai ter como girar a turbina. Então o gás ele é presente. 80% da energia do mundo é feita de petróleo, gás e carvão. E o gás com uma predominância muito, muito importante. É quase 25% da energia do mundo. O Brasil, ele ainda está incipiente e tal, só 10%. Né? E a gente pretende, ou pelo menos está dando a contribuição para contar essa história do gás. Agora, só rapidinho, você está preparado? Uma abelhinha me buzinou aqui no ouvido que você é um forte candidato para assumir a Associação Brasileira de Gás, né? A Abgás. Está preparado para isso? Tem tempo, Arnóbio? Vai ter tempo para dirigir uma instituição como essa? Deve ser essas abelhinhas que falam. É um fortíssimo candidato, nosso amigo Arnóbio. Eu tenho certeza que ele vai passar por aqui, se isso realmente se consolidar, para vir passar um pouco da experiência e do que você vai pretender fazer, né, tão quanto você competentemente tem feito dirigindo a Algás aqui em Alagoas. Arnóbio, eu quero agradecer em nome do nosso programa, tá? Como eu falei antes, faça daqui a tribuna da Algás, o que você precisar, estamos de portas abertas. E lembrando para vocês que o nosso programa tem o apoio cultural do Centro Universitário SESMAC, dessa casa fantástica que aqui, o Fúzios Grios, e também da Sancar Veículos Sames Clube. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.